Bom, esse vídeo eu vou mostrar como que nós fazemos uma montagem com posicionamento angular, duas peças com um determinado ângulo. Então vamos começar desenhando as peças. Vou clicar em botão iniciar, peça, escolhe o template de vocês aí, o meu é parte template, meu template de peça, plano frontal e abrir um esboço no plano frontal. Vamos pegar o retângulo central e vamos desenhar um retângulo de dimensões de 400 milímetros por 100 milímetros. Recursos, ressalto extrudado e vamos determinar a espessura de 6,35 milímetros. Vamos fechar o recurso de ressalto. Acrescentar o material, ASTM A36 aço, seria o material para essa chapa, e vamos salvar a peça. Vou salvar na minha área de trabalho, braço lateral, vou chamar de chapa base. Ok. Vou iniciar uma nova peça, template da peça, vou escolher o plano superior, esboço. Agora eu vou vir em ranhura para desenhar o perfil do tubo oblongo. Vou desenhar a primeira linha que define o comprimento do oblongo e vou soltar o oblongo. No comando aqui, ranhura, eu vou dar um OK ou então um ESC no teclado. Seleciono a origem, a linha e tornar ponto médio, criar ponto médio. Vamos determinar as medidas desse oblongo como tendo 85 por 40 milímetros. Vamos fazer um offset de 2 milímetros. Seleciona a opção de inverter e vamos clicar em alguma aresta do oblongo. Se ele tiver selecionado essa opção aqui, selecionar cadeia, ele já vai interpretar que é um esboço fechado e ele vai pegar todas as entidades desse esboço. Se ele não tiver selecionado, ele vai pegar somente a entidade que você selecionar. Deixa selecionado essa opção e confirma. Vamos em recursos, ressalto extrudado e vamos colocar uma medida de 620 milímetros. Eu vou colocar aqui plano médio para que ele possa fazer metade para a parte superior do plano e metade para a parte inferior do plano. E vou confirmar o recurso. Fazendo isso, todos os meus planos estão alinhados com o centro da peça. Com o centro, a origem está alinhada com o centro da peça. Isso é importante para que a gente possa orientar melhor o posicionamento. Eu gosto de posicionar com os planos. Vamos determinar um material A36 e vamos salvar chamando essa peça de coluna. Feito isso, vamos iniciar uma nova montagem agora. Vamos selecionar a template de montagem, dar um OK e vamos colocar a chapa base. Eu não quero ela nessa posição, eu quero ela na posição horizontal. Então eu venho aqui nesse painelzinho e seleciono ela e girar a componente em torno de X para deixar ela nessa posição. Clico mais uma vez na área de gráficos, ela vai soltar. Repare que ela fica aqui com um F entre parênteses na frente do nome dela e a montagem está totalmente definida. Porém, os planos não estão passando exatamente no centro da peça, eles estão muito longe da peça. Então eu venho aqui, botão direito na árvore de projetos no nome da peça e flutuar.
Agora a montagem ficou subdefinida e a peça subdefinida. Vem na vista perspectiva, na isométrica, e vou selecionar o plano frontal. Ele é coincidente com o plano superior da montagem. Eu vou tornar coincidente. O plano superior, top plane da peça com o plano frontal da montagem são coincidentes. Eu vou clicar em coincidente. E o plano direito com o plano direito são coincidentes também. Agora sim, a peça está totalmente definida. Nós vamos acrescentar a coluna. Vamos vir inserir componente, selecionar coluna e vamos girar ela agora em torno de Y, para que ela fique nessa posição. Feito isso, vamos clicar na área de gráficos para soltar a peça. Agora vamos fazer o posicionamento. O plano direito da coluna ele é alinhado com o plano frontal, alinhamento coincidente. Vamos clicar em coincidente. Aqui nós vamos colocar essa aresta com essa face da chapa coincidentes e vamos determinar aqui uma distância de 35 para essa face da chapa com essa aresta. Vamos determinar uma distância de 35 milímetros. A coluna ainda está indefinida porque o que falta definir nela é justamente a angulação que ela vai ficar. A gente pode selecionar o plano direito, segurando o Ctrl, pode selecionar a face e no painel de posicionamentos que vai aparecer aqui, é só selecionar o ângulo. No caso aqui a gente quer um ângulo de 7 graus, seleciona 7 graus e confirma o posicionamento. Fazendo a montagem dessa maneira, os planos da montagem estando alinhados com os planos das peças, o plano direito ficou exatamente no centro da peça. Então a gente não precisa vir e acrescentar novamente uma nova coluna. A gente pode vir aqui na aba montagem, no padrão linear de componentes, seleciona nessa seta e espelhar componentes. Com o plano selecionado aqui para plano de espelho, a gente seleciona o plano direito e componentes a espelhar, vamos selecionar a peça. Clique em avançar para visualizar o posicionamento. Se tiver ok, só confirmar. Aqui temos outras opções que faz o posicionamento da peça. Caso ela tivesse algum corte, tivesse algum furo, a gente poderia visualizar melhor a diferença que isso vai fazer. Não é nosso caso aqui. E vamos confirmar o espelhamento. E tá aí o posicionamento com o plano, com angulação. Uma outra maneira também que dá para fazer quando se conhece o ângulo que você deseja. No caso nós queremos um ângulo de 14 graus entre essas duas travessas, ângulo de 14 graus. Já conhecendo o ângulo, a gente pode simplesmente, eu vou excluir aqui o recurso de espelho, ok, sim, e vou excluir também a coluna, porque eu vou refazer os posicionamentos dela. Vou excluir os recursos e vou deixar a montagem dessa forma. Vou navegar com Ctrl Tab até a coluna e no plano direito eu vou abrir um novo esboço, vou colocar normal A ou Ctrl 8 do teclado e vou desenhar na parte inferior da coluna um triângulo com ângulo de 7 graus. E vou vir à aba Recursos, Corte Extrudado e vou na opção Passante Ambos, para que ele possa realizar esse corte no pé da coluna com um ângulo de 7 graus. Agora na montagem ficou um pouco mais fácil,
para a gente posicionar sem que a gente use posicionamento de ângulo entre os planos. Vamos inserir componente, colocar a coluna, vamos girar em Y. Agora, observando que o ângulo fique para o lado de fora da chapa, fique nessa posição, e vamos clicar para que a peça seja posicionada na montagem, incluída na montagem. Mesma coisa, vamos plano frontal da montagem com o plano direito da peça para alinhar ela, centralizar ela com a chapa. Vamos clicar na face superior da chapa e, segurando o CTRL, na face do corte, e vamos tornar coincidente. Isso vai fazer com que a peça tenha o ângulo de 7 graus com relação ao plano direito. Ainda não está definido porque a gente precisa ainda definir essa distância como sendo 35 milímetros. Agora está totalmente definido, agora a gente pode vir e aplicar um espelhamento. Quando o plano não está selecionado, a gente pode vir aqui e selecionar ele. Ele já joga automaticamente para componentes a espelhar. Você clica, quando o ponteiro do mouse, o cursor aparece com o mouse e um botão direito check, só clicar com o botão direito que confirma o comando de componente espelhado. E aqui está a montagem com um ângulo de 14 graus. Totalmente definida.